Aquilo que você alimenta mais é o que vai ser mais forte em você. Se você alimentar a carne vai ser mais forte. Se você alimenta o espírito vai ser mais forte. Então, o Senhor Jesus falou para os seus discípulos, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Vamos investir no espírito? Hoje nós estamos lendo aqui Provérbios capítulo 16. Vamos pedir a direção. Meu Deus, que o Senhor venha nos conduzir e dirigir a nossa mente, o nosso intelecto, para que possamos entender e praticar a Tua palavra. Por isso eu peço que o Senhor esteja aqui conosco hoje. Amém. Então, versículo 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. O comentário diz, planos. Apesar do ser humano ter a liberdade para planejar o que deseja para o seu futuro, o que o fará alcançar e estabelecer seus objetivos é a presença de Deus. Os projetos humanos podem ser bons, mas não são suficientes para proporcionar plenitude de vida. Além disso, sem a direção do alto, certamente se frustrarão. Somente aqueles que buscam conhecer a vontade divina e se submetem a ela são livres de fracasso. Então, tem uma outra versão da Bíblia, que ele diz que o homem faz planos, mas a resposta vem da boca do Senhor. Então, é exatamente isso que esse versículo quer falar. Todos nós fazemos milhões de planos, vários planos todos os dias, mas nós temos que submeter os nossos planos a Deus e saber se eles realmente estão de acordo com a vontade de Deus. No 2, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. O comentário diz, pesa o espírito. Se existe algo muito difícil de fazer, é levar uma pessoa a ver e a assumir os próprios erros. Isso acontece porque o orgulho a impede de se autoavaliar e se conhecer. Assim, prefere ser enganada pelo coração a buscar discernimento para enxergar seus defeitos e tropeços. No entanto, quando o Altíssimo pesa o espírito da pessoa e vê sinceridade e desejo em lhe agradar, o Espírito Santo age a fim de revelar sua condição espiritual e suas falhas. Com isso, ela desenvolve na fé e segue rumo à vida eterna. Por exemplo, quando Samuel foi ungir Davi, a rei, ele primeiro não sabia que era Davi. Então ele foi à casa de Jessé. Jessé, ele tinha 7 filhos, se eu não estou em erro. Então, Davi não estava presente. Então, Samuel foi olhando, avaliando aqueles primeiros filhos e achando que seria eles por causa da aparência física. E Deus falou, não, esses aí eu já os rejeitei, porque quem eu escolhi não são esses. E Davi não estava lá. Quando Davi chegou, Deus falou, olha, é esse que eu escolhi. Porque Deus, na verdade, ele escolhe não pela aparência, mas pela intenção que está no nosso coração. No 3, confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Para ser bem-sucedido, comentário, o segredo do sucesso é praticar as escrituras sagradas e confiar que a vontade de Deus é perfeita para o ser humano. Por isso, se as nossas aspirações forem submetidas a Deus, à direção do Altíssimo, Ele fará com que elas sejam estabelecidas e assim teremos êxito. Isso mostra que o Senhor Jesus é o Amém. Isto é, para todas as promessas proferidas, Ele diz sim, confirmando o cumprimento delas. No entanto, mesmo diante dessas palavras, há quem se ache capaz de decidir o que é melhor para si. Dessa forma, para ter o que deseja, comete loucuras, ou seja, más escolhas que estabelecerão suas conquistas sobre frágeis alicerces como a injustiça e a mentira. Então, confiar em Deus vai levar você a concluir o que você quer. Primeiro, você submete a Deus os seus planos. E Ele, na sua grandiosidade, vai confirmar isso, te dando a liberdade para você executá-lo. No 4, o Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal.
Abominação é ao Senhor todo o altivo de coração. Não ficará impune mesmo de mãos postas. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, quem anda na justiça, ele dorme tranquilo, porque ele não deve nada a ninguém. Mas a pessoa que anda na injustiça, faz o que é errado, então ela anda com medo, porque ela precisa encobrir a sua injustiça e que ninguém descubra. No 10. Nos lábios do rei se acha a sentença divina. Sua boca não transgride quando julga. O peso e a balança justos são do Senhor. Obra sua são os pesos da bolsa. Abominação é aos reis praticarem impiedade, porque com justiça é que se estabelece o trono. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis. Eles amarão o que fala coisas retas. O furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaciguará. No semblante iluminado do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem da chuva serôdia. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Então, ele fala de duas coisas preciosas, muito mais do que o ouro perecível e a prata também. Então, é a sabedoria e também a prudência. Duas virtudes que estão presentes naqueles que recebem o Espírito Santo, né? 17. Os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. O coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Então, olha mais uma vez o cuidado que temos que ter com o caminho que nós decidimos seguir. Jesus falou que existe dois caminhos, o largo e o estreito, né? E se conclui também com a porta larga e estreita. O caminho estreito, mais apertado, difícil, conduz para a vida, mas o caminho largo, espaçoso, conduz para a morte. Então, a facilidade que o mundo cria pessoas também para o caminho largo, né? Mais fácil de caminhar por ele, mas o caminho estreito é o mais difícil e poucos se acertam com ele. No 26, a alma daquele que trabalha para si mesmo, porque a sua boca o incita. O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há como que uma fogueira. O homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. O homem violento coage o seu próximo, e o faz deslizar por caminhos nada bons. O que fecha os olhos para imaginar coisas ruins, ao cerrar os lábios pratica o mal. Coroa de honra são os cabelos brancos, quando eles estão no caminho da justiça. Não significa que todos que têm cabelo branco, eles estão no caminho da justiça, mas ele está falando sobre os anciãos, a pessoa que já viveu muito tempo, mas que permaneceu firme no caminho da justiça. No 32, melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Esse versículo, para mim, ele é muito forte. Por quê? Porque ele fala melhor é tardar em irar-se
do que o poderoso. Porque o poderoso, ele pode fazer muitas coisas, mas aquele que consegue controlar os seus sentimentos, ele é mais poderoso ainda, porque ele está controlando os seus sentidos, controlar a sua vontade, controlar os seus desejos, controlar aquela vontade desenfreada de fazer coisas erradas, o domínio próprio que Deus nos dá. Que ele fala, o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Quer dizer, um homem pode tomar uma cidade inteira, mas ele pode ser vencido por ele mesmo, por um sentimento que vai levar ele à ruína. Então, nós controlarmos os nossos sentimentos, ele é mais forte do que uma pessoa que domina uma cidade. 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Agora, Provérbios, capítulo 17, versículo 1 diz, é melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias com desavença. Verdade, né? Você morar numa casa onde não há o respeito, onde não há consideração, onde não há o amor ao próximo, é um inferno, porque você já passa lutas do lado de fora e ainda passar lutas do lado de dentro de casa não é brincadeira. Muita gente vive assim, mas Deus nos deu a fé. Não estou falando aqui ou incentivando que haja o divórcio, nada disso. Você tem problemas no seu casamento, você tem que procurar primeiro ajuda. Vai a uma igreja, busca ajuda para que você possa reconstruir. 2. O servo prudente dominará sobre o filho que faz envergonhar e repartirá a herança entre os irmãos. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. O comentário, a prata e o ouro são metais preciosos, mas enquanto estão brutos, não evidenciam seu valor. Por isso o artífice os submete a altíssimas temperaturas para limpá-los das impurezas. Ele trabalha habilmente até transformar aqueles elementos em joias valiosas. O Todo-Poderoso faz o mesmo a fim de purificar e preparar seus filhos para a vida eterna. Algumas vezes, ele permite que sejamos submetidos a dificuldades tão grandes que temos a sensação de que estamos dentro de uma fornalha. No entanto, ele não nos abandona em nenhum momento. Nesse processo de purificação da fé, assim como o artifício, o Senhor acompanha de perto as suas joias, a fim de que a sua obra seja concluída com perfeição. Os nascidos de Deus jamais serão destruídos pelo fogo, mas sairão dele purificados e valiosos. Portanto, se você está na fornalha, não fuja. Confie no trabalho divino que está sendo feito em você, pois através da sua vida, Deus mostrará ao mundo o seu poder e a sua grandeza. Eu digo a você, não é fácil. O momento em que você está enfrentando um deserto, passando uma luta, a impressão que dá é que aquilo nunca vai acabar, que você é um derrotado, que você é um fracassado. Aliás, o próprio diabo, ele surge nesses momentos para tentar convencer você de que você fracassou e até tentar convencer você de que Deus não é com você. Mentira. Deus permite esses momentos para que nós possamos amadurecer na fé e vamos sair muito melhores, pode ter certeza. No 4, o ímpio atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. O que escarnece do pobre insulta o seu Criador. O que se alegra da calamidade não ficará impune. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Lindo esse versículo 6, né? Então, a coroa dos velhos são os seus netos, bisnetos, e a glória dos filhos são os seus pais. Então, o exemplo dos pais, um exemplo de casamento, né? Muito mais do que palavras, é o seu comportamento, que fala muito a seu respeito. No 7, não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. O presente é, aos olhos dos que o recebem, como pedra preciosa. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. Comentário do 8. O presente. A tradução do hebraico indica que esse presente se tratava de uma gratificação dos governantes a fim de demonstrar apreço e facilitar alianças políticas. Porém, com o tempo, incorporou o sentido de suborno, isto é,
o incentivo atrelado a favores ilícitos. Assim, um presente dado com a intenção de alcançar objetivos maldosos ou de perverter a justiça carrega em si o mesmo peso de um suborno. Essa prática não é aprovada por Deus e, apesar da aparente eficiência, sua base está na injustiça. Portanto, peca tanto a pessoa que concede como quem o recebe. No 9, aquele que encobre a transgressão busca amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal. Afinal, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Encontre-se o homem com a ursa roubada dos filhos, mas não com o louco na sua estultícia. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como o soltar das águas é o início da contenda. Assim, antes que seja envolvido, afasta-te da questão. Comentário: começar uma discórdia é como provocar uma rachadura em uma represa. Se a parede não for separada, não suportará o peso das águas. Mesmo acontece quando uma discussão se inicia. Se não for logo apaziguada, pode ser transformada em grandes contendas e ressentimentos. Diante disso, tenha sabedoria e domínio próprio para se calar ou para afastar ao primeiro sinal de confusão. Caso contrário, você pode desencadear conflitos sérios e difíceis de serem revertidos. No Novo Testamento é dito para nós nos afastarmos da aparência do mal. A simples aparência já nos motiva a separar, a fugir dela. No 15, o que justifica o ímpio é o que condena o justo. Tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. É verdade. Quantas pessoas, né? Você sabe quem realmente são os amigos íntimos? Fazem parte da sua intimidade? Aqueles que no momento em que você viveu a pior fase da sua vida, então essas pessoas permaneceram do seu lado. Elas ficaram junto de você. Porque aquelas que não são amigos se afastam. Aí ele diz aqui, 18, o homem, falto de entendimento, compromete-se, ficando por fiador na presença do seu amigo. O que ama a transgressão, ama a contenda. O que exalta a sua porta, busca a ruína. O perverso de coração jamais achará o bem. E o que tem a língua dobre, vem a cair no mal. O que gera um tolo para a sua tristeza, o faz. E o pai do insensato não tem alegria. O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. O comentário do 22, o bom remédio. Todos enfrentam tempos difíceis, mas a maneira como encaramos as situações determina a nossa superação ou a nossa derrota. O espírito abatido desencadeia um estado depressivo que faz a pessoa ser dominada pela tristeza, solidão e apatia. Por isso, o melhor remédio para a alma aflita é a fé. Ela traz não somente esperança de dias melhores, mas também força e certeza de que Deus caminha conosco. Se nem todos têm acesso a bom entendimento médico e medicamentos, todos podem ter acesso à fé. No entanto, para que ela seja realmente eficaz em nossas vidas, devemos lançar fora os pensamentos de dúvida, medo e desânimo. Então, a fé é algo que todo mundo tem acesso. O pobre, o rico, o grande, o pequeno, não importa. Quem quer que seja, tem o mesmo direito, o mesmo poder diante de Deus. No 23, o ímpio toma presentes em secreto para perverter as verdades da justiça. No rosto do entendido se vê a sabedoria, mas os olhos do tolo vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para o seu pai e amargura para aquela que o deu à luz. Também não é bom punir o justo, nem tampouco ferir os príncipes por equidade. O que possui o conhecimento guarda as suas palavras, e o homem de entendimento
é de precioso espírito. Comentário do 27. Precioso espírito. Quem consegue controlar suas palavras manifesta o fruto do Espírito Santo. Por isso, seu espírito é precioso para o Todo-Poderoso. Essa pessoa não fala com exagero e não gera desconforto ou contendas. Suas palavras são sadias espirituais, pois estimulam a fé e inspiram todo aquele que as ouve. Hoje nós vemos tantas pessoas que você fala da fé para elas e elas falam, não, eu já sei. Não, eu já falo com Deus. Eu não conheço a Deus, mas a vida dessa pessoa está uma bagunça. Então, a vida dela está diferente do que ela está falando. Ela está falando uma coisa, mas a vida dela fala outra. 28. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Comentário final: cerrar os lábios significa um ato de fechar com força, vedar. Isso mostra que o justo se empenha para falar com temor e no momento certo. É melhor reter as palavras que não são produtivas do que falar tudo o que pensa e ser considerado um tolo. A Bíblia fala que do que falamos nós vamos dar conta no futuro. Então, é melhor você preservar o que você fala. Guarde a sua língua. Tem pessoas que elas perderam ótimas oportunidades pelo que elas andaram falando. Então, preserve a sua língua. Pense antes de falar, tá certo? Você gostou do conteúdo? Dá o seu gosto? Os comentários tá aí que é para você fazer. Manda esse vídeo, vamos mandar a palavra de Deus para quem precisa, né? Tá bom? Fique bem.